Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando, nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, e desejo a todos um excelente dia e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para os nossos estudos, as nossas reflexões. E por isso agradecemos em primeiro lugar a Deus e acima de tudo pela graça da vida. Agradecemos a este Pai infinitamente justo, infinitamente bondoso, misericordioso, amoroso, por nos conceder constantemente oportunidades, porque Deus não castiga, Deus oferece oportunidades, Deus nos corrige, ofertando oportunidades para a nossa educação. Por isso, agradecemos a este Deus, a este Pai, que Jesus nos apresentou há 2000 anos atrás como sendo o próprio amor. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos na Boa Nova, no Evangelho ou na Boa Notícia que ele nos deixou. Agradecemos também aos Espíritos amigos, esses mensageiros de Jesus, que constantemente estão conosco, nos acompanhando em nossa trajetória, nos auxiliando, nos intuindo sempre para buscarmos, através das nossas escolhas, os melhores caminhos, as melhores trajetórias para a nossa vida. E por último, não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus e aqui neste momento aproveitarmos esta oportunidade que nos foi ofertada, mais uma oportunidade de tratamento, porque sem sombra de dúvida, nos reunirmos aqui para refletirmos acerca do Evangelho do Cristo é um verdadeiro tratamento espiritual para todos nós. Então sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas e hoje aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo de número 95, que tem como título Aprendendo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões acerca do aprendizado constante, que precisamos buscar em nossa vida, praticar constantemente, não apenas ficarmos na condição de ouvintes, mas de praticantes do Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria do Espírito Irmão José, um livro de mensagens curtas, mas altamente esclarecedoras estas mensagens do livro Pai, perdoa-lhes. Então, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E a mensagem que selecionamos hoje é a de número 95 também, que tem como título Descanso. Será que nós estamos aqui na vida procurando aprender alguma coisa para que depois da morte do corpo físico nós descansemos? Então, se nós estivermos buscando, se ainda muitos de nós estivermos nos comportando assim, nós precisamos mudar de atitude, porque para o espírito não existe descanso, conforme encontramos fartamente em toda a doutrina que nós temos à nossa disposição. Conforme o próprio Cristo nos falou há 2000 anos atrás, muito se cobrará àquele que muito foi dado. Então, quanto mais nós alcançarmos conhecimentos, esclarecimentos,
maiores serão as nossas responsabilidades. Então, aqui é exatamente sobre isto que irmão José nos fala neste capítulo de número 45. Então, ele nos diz, 95. Então, ele nos diz da seguinte maneira, sobre o descanso. Cumpre com o dever que te cabe. Cumpre com o dever que te cabe, mas não com o pensamento de, em seguida, te entregares a improdutivo descanso. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que é preciso que cumpramos com os nossos deveres, com aqueles menores deveres, aquelas coisas que estiverem sobre a nossa responsabilidade, mas não nos entregarmos na sequência a improdutivo descanso. Se almejares, nos esclarece irmão José, se almejares no reino do Espírito a conquista de maiores prerrogativas, não penses em cruzar os braços. Então, se nós almejamos um crescimento verdadeiro no plano do Espírito, jamais pensemos em cruzar os braços em momento algum, em improdutivo descanso. E ainda ele diz, fielmente executada, quando executamos fielmente a tarefa menor, ela te habilitará, ou habilitar-me, ou irá me habilitar, ou habilitar você para a execução de tarefas de maiores envergaduras e responsabilidades. Então, em cumprindo fielmente as tarefas menores, então nós estaremos nos habilitando a tarefas maiores. Então, é por isso que precisamos constantemente cumprirmos fielmente com a execução e na execução dessas tarefas pequenas que forem colocadas sob a nossa responsabilidade. E ainda ele diz que ninguém segue à frente para esquecer quem se movimenta na retaguarda. Então aqui ele nos esclarece que nós não imaginemos seguir adiante no nosso crescimento espiritual, esquecendo aqueles irmãos que se encontram na nossa retaguarda, ou seja, aqueles que estão ficando para trás. Conforme nos fala o próprio Bezerra de Menezes, que em muitas situações, conforme relatos de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros médiuns, que o próprio Bezerra de Menezes, já desencarnado há mais de 110 anos no plano espiritual, trabalhando incessantemente aqui no plano terrestre, que por várias vezes ele já foi convidado para subir para planos superiores e que sempre ele pede à nossa querida Mãezinha Santíssima uma permissão para que ele fique aqui no orbe terrestre, porque segundo ele, enquanto tiver um irmão na retaguarda precisando da sua ajuda e ele puder auxiliar, ele não sairá daqui, ele não irá para planos superiores, deixando irmãos chorando na retaguarda. E é exatamente desta forma que irmão José nos fala, ninguém segue à frente para esquecer quem se movimenta na retaguarda, e ainda acrescenta, enquanto houver o menor traço de sombra, a luz não deixará de expandir em claridade. E aí ele encerra dizendo, disse-nos Jesus, que muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso significa dizer que, do espírito mais consciente, sempre se esperará cada vez mais efetiva participação na obra da criação divina. Então, assim, conforme falamos anteriormente, assim se comporta Bezerra de Menezes, um espírito mais consciente, um espírito altamente esclarecido, muito se espera dele e ele muito está contribuindo nesta obra da criação divina aqui no plano físico, onde ele se encontra ligado diretamente nos trabalhos caritativos. Então, sem sombra de dúvida, que Jesus sabiamente nos falou sobre isto, nos esclarecendo que quanto maiores as nossas capacidades
de trabalho, quanto maiores forem os nossos esclarecimentos, maiores serão as nossas cobranças, maiores serão as cobranças que serão realizadas em relação a nós. Não que os outros cobrarão, a nossa própria consciência nos cobrará. Então, sem sombra de dúvida que é preciso refletir constantemente acerca disto. Porque conforme nos dizem os espíritos amigos, se queremos realmente alcançar no nosso agrupamento familiar, onde nós nos encontramos, queremos alcançar a paz, a fraternidade, o amor ali no nosso agrupamento familiar, não roguemos simplesmente a Deus através das nossas orações e esperemos de braços cruzados que Deus irá implantar ali no nosso agrupamento a paz, a fraternidade, a harmonia. Deus não fará isso por nós. Deus irá nos ofertar todas as oportunidades para que, através das nossas atitudes, nós implantemos ali, onde nos encontrarmos ou onde nos encontramos hoje, a paz, a harmonia, a fraternidade. Deus sempre nos coloca junto com aquelas pessoas com as quais nós temos maiores problemas, maiores dívidas, maiores necessidades de reharmonização. Então, é preciso refletirmos também acerca disto. Aí fechamos este parêntese para começarmos aqui no capítulo 95 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, Aprendendo, é o título do capítulo. E aí Emmanuel buscou como referência palavras do apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 22, quando Tiago escreveu da seguinte maneira aos irmãos daquela época e a todos nós. 2000 anos depois, ainda estamos estudando estes ensinamentos de 2000 anos atrás, escritos por Tiago. Então ele nos diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui Tiago nos chama a atenção que é preciso que nos tornemos praticantes do Evangelho e não apenas ouvintes. Porque quando nós ficamos, e se nós ficarmos apenas na condição de ouvintes, nós estaremos enganando a nós mesmos. Exatamente isto que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17º, no item de número 3, quando Kardec, num estudo belíssimo acerca do verdadeiro homem de bem, ele começa, juntamente com os espíritos amigos, nos esclarecendo que o verdadeiro homem de bem, ou seja, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro cristão, é aquele que pratica. É aquele que pratica, não aquele que ouve, não aquele que conhece, mas aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua maior pureza. Então, assim nos esclarecem os espíritos amigos, através de Kardec, que é aquele que pratica exatamente o que Tiago nos chama a atenção, para a necessidade da prática, e não simplesmente ficarmos na condição de ouvintes da palavra. E aí Emmanuel vem e acrescenta mais esclarecimentos para todos nós, nos dizendo da seguinte maneira, que cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Nós que aqui nos encontramos hoje, neste momento, nesta sala virtual, ouvindo estes ensinamentos, não pensemos que foi o acaso que nos conduziu aqui, para este ponto, para ouvirmos estes esclarecimentos, porque sabemos que no dicionário divino não existe o acaso, não existe a palavra acaso no dicionário divino. Exatamente isto que Emmanuel nos esclarece, que cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo
a semelhantes eventos. Ah, não, eu ouvi por acaso esses esclarecimentos. Nem pensei exatamente sobre o que ou exatamente o que eu estava ouvindo. E aí nos diz que ao invés do acaso, são forças ocultas que estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Então, forças ocultas que nós não percebemos ou não vemos, não observamos no momento, mas essas forças nos induzem a procurar este local para encontrarmos estes esclarecimentos. E uma vez nós tendo acesso a estes esclarecimentos, aí nós já não podemos mais alegar a ignorância. Ah, não, eu não sabia. Eu nunca ouvi aqueles ensinamentos ou estes ensinamentos. Não, de forma alguma. Nós já tivemos acesso a estas informações, a estes ensinamentos, assim como nós estamos tendo agora, mais uma vez, acesso a estas informações, relembrando estes esclarecimentos, e por isso nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade de ouvirmos estes esclarecimentos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: não te faças, pois, desatento ou desatenta, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado para a vida, ou melhor, pela vida, você será chamado naturalmente pela vida para testemunhar os ensinamentos que estais ouvindo agora. E ainda ele diz: observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. E aí ele cita aqui apenas 4 profissionais que nós conhecemos aqui na Terra, dessa quantidade enorme de profissões que hoje nós temos aqui na Terra. Ele cita como exemplo 4 profissionais. Ele diz: observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. E aí ele começa citando: acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Então, acadêmicos de medicina, eles não estão lá brincando, eles não estão lá ouvindo aqueles ensinamentos, buscando aquelas lições por acaso. Eles estão ali com o intuito de auxiliar, de curar, de salvar vidas, de cuidar de pessoas doentes no corpo físico. E aí ele diz ainda que estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Então, os estudantes de engenharia estão ali buscando ensinamentos, esclarecimento acerca das técnicas das construções, as melhores técnicas para serem aplicadas aqui no plano terreno. E ainda ele diz que estudantes de contabilidade, ou seja, os contabilistas, gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Ou seja, o contabilista ou os contabilistas estão ali na condição de estudantes aprendendo as técnicas que eles colocarão em prática para registrarem a movimentação dos patrimônios, os lucros, os prejuízos, o crescimento ou o decréscimo dos patrimônios das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, as mutações patrimoniais, os registros dos atos e dos fatos patrimoniais. Então, os profissionais da contabilidade, sem sombra de dúvida, que são profissionais importantíssimos nesta área da economia, conforme ele nos fala aqui, na arte de fazer contas, na arte de registrar esta movimentação e as mutações dos patrimônios financeiros. E ainda ele diz que tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente a indústria do fio.
Então aqui ele cita 4 profissões, mas tantos outros profissionais que não estão, quando eles passam pela escola, pelas universidades, pelos cursos técnicos, eles não estão lá por acaso. É lógico que muitos não colocam em prática aquilo que eles aprenderam ou não aprenderam direito, desistiram, mas muitos outros estão lá de forma séria, porque realmente querem trabalhar naquela área para contribuírem ou darem a sua contribuição para a sociedade e também meio de ganhar o seu próprio sustento honestamente, exercitando na prática aquela profissão. E aí ele diz na sequência que qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque, ou seja, se ficar guardado este estudo na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Então aqui nos chama a atenção que não adianta nós aprendermos e deixarmos esses estudos guardados, não colocarmos em prática. Não adianta nós nos tornarmos intelectuais do Evangelho e continuarmos praticando na nossa vida os mesmos vícios, as mesmas atitudes equivocadas. É preciso que coloquemos em prática estes ensinamentos, conforme nos fala Jesus. Fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhes fizesse. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, a cada um segundo as suas obras, e assim sucessivamente. Então aqui Emmanuel nos fala que não adianta quase que de nada nós aprendermos e não colocarmos em prática, conhecermos o Evangelho de Jesus intelectualmente, os capítulos e versículos dos 4 evangelistas, e não colocarmos em prática, ou nos esforçarmos pelo menos para colocarmos em prática pelo menos uma parte desses ensinamentos. E aí ele encerra dizendo o seguinte: ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir. É preciso ouvir e é preciso agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa, relembrando o que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras, e que será tomado prestação de contas maior, ou exigido uma prestação de contas maior daquele que mais teve oportunidade, mais aprendeu aqui na vida, mais bagagem tem. Então aqui ele nos chama a atenção que melhor seria não ter aprendido, para não ter uma tributação em uma taxa maior, ou seja, uma cobrança maior, não por parte de Jesus, não por parte de Deus, não por parte da espiritualidade amiga, mas por parte da nossa consciência. Porque, sem sombra de dúvida, ao retornarmos para casa, a nossa consciência não será ninguém lá do outro lado que estará lá com um caderno na mão, fazendo a cobrança ou fazendo ali o ajuste de contas naquela contabilidade divina. Não, de forma alguma, isso não existe. O que existe, sim, é a nossa consciência, onde naquele momento em que tivermos condições, recobrarmos a nossa consciência, nós iremos falar mais ou menos assim: puxa vida, eu sabia disto, e por que não fiz assim ou assado? Por que eu errei tanto, se eu já tinha tanto conhecimento? Poderia ter feito escolhas bem melhores para a minha vida. Sem sombra de dúvida, que é assim que a nossa consciência age para conosco, não de forma carrasca, mas apontando onde e como deveríamos ter agido de tal ou tal forma. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e agradecemos imensamente por mais esta oportunidade, pela presença de todos e de todas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos retornar mais uma vez para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.